Vamos gravar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 10, do versículo 4, Jesus falou assim: E eles responderam: Moisés permitiu escrever a carta do divórcio e despedir a mulher, quer dizer, para largar da mulher, né? E no versículo 5 diz assim: continuou, Jesus foi devido a que vocês fazem isso, Jesus disse, devido à dureza do vosso coração, que ele vos deu esta lei, que Moisés deu essa lei, né? E no versículo 6 diz assim: Mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. E no capítulo 10 do versículo 7 diz assim: Por isso deixar o homem, o homem deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Quer dizer, dali para frente o sacrifício que tem na vida, que às vezes não concorda, mas por nosso Senhor Jesus Cristo tem que honrar esse seu casamento. Aí diz assim: E os dois não serão senão um só carne, e assim já não são dois, mas uma só carne. A união que tem torna-se uma só carne. E no versículo 10 do capítulo 10 do versículo 9 diz assim: Não separe, pois o homem o que Deus uniu. Não pode separar, que foi Deus que uniu. E no capítulo 10, quer dizer, no capítulo 10, do versículo 10, diz assim: Em casa, os discípulos fizeram-lhe umas perguntas para o mesmo assunto. Eles foram fazer pergunta para Nosso Senhor, né? E no versículo 11 diz assim: E ele disse-lhes: Quem resplendeu sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério? E aí vem a pergunta, né? Aí tem a resposta, né? Apresentaram-se-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendeu os que os apresentaram. E no versículo 14 diz assim: Vendo Jesus, indignou-se e disse-lhe: Deixar vir a minhas crianças pequeninos, e não os impeça, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe é a semelhança. Quer dizer, se for semelhança a uma criança, você é mais fácil de ir para o reino. E no versículo 15 diz assim: Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Tem que ter uma mentalidade como uma criança para você ir para o reino. E no
capítulo 10, do versículo 16, diz assim: em seguida eles abraçou e beijou, impondo-lhe as mãos nas crianças, né? E no capítulo 10, do versículo 17, diz assim: tendo ele saindo para se pôr o caminho, veio alguém correndo e dobrando o joelho diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Aí ele vai ter a resposta para aquele homem rico, né? Aí Jesus diz assim no capítulo 10, do versículo 18, diz assim: Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Só Deus é bom. E no versículo 19 diz assim: conheceis o mandamento, e não matais, não cometais adultérios, e não furtais, não dignais falsos testemunhos, e não cometes fraudas em meu pai e mãe. Não comete fraudas nos pai e na mãe. E no versículo 10, no capítulo 10, do versículo 20, diz assim: e ele respondeu-lhe: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. O homem rico de frente a Jesus e falando. E no versículo 21, Jesus diz: Jesus refletiu nele olhar e amou-o, e disse-lhe: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue-me. Aí vamos ver o que o homem rico fez, o que ele falou, o que ele aconteceu com ele, né? E no capítulo 10, do versículo 28, diz assim: e ele entristeceu-se com estas palavras, e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E no versículo 23 diz assim: e olhando Jesus ao redor, disse a seus discípulos: dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. No versículo 24 diz assim: e os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: filhinhos, tão difícil entrar no reino de Deus os que põem com a tua confiança na riqueza. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, diz no capítulo 10, do versículo 25, diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E no versículo 26 diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo está junto com nós, e ele ainda mais admiram, dizendo-se ao próprio: quem pode então salvar-se? Então Jesus depois vai refletir, vai explicar para eles como que pode a pessoa se salvar. Jesus Cristo ama todos e gosta muito de vocês. Jesus Cristo vai salvar todo mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém.